Olá pessoal, passando para comentar a respeito da lua cheia no signo de Touro, que acontece nesse dia 8 de novembro, às 8 horas e 2 minutos do horário de Brasília, no grau 16. Se trata de um eclipse lunar total no signo de Touro. E o que a gente deve aguardar de mudanças referentes a esse eclipse? Bom, como toda lua cheia, trata de uma combinação. No caso do que foi iniciado lá na lua nova em Escorpião, com o diferencial do impacto energético o eclipse ele traz, né, como mudanças necessárias de assuntos referentes ao signo de Touro. E se tratando, inclusive, das influências desde o último eclipse que aconteceu 6 meses atrás, lá no dia 16 de maio, no signo de Escorpião. Então, o que estava se passando na sua vida naquela ocasião? Pode ser que aqui a gente veja uma combinação de assuntos, né, que a gente faça esse paralelo, esse parâmetro, né, e consiga aí ter uma percepção do que a vida está nos colocando aí de desafio, né, de mudanças para que a gente possa obter conhecimento, né, porque o eclipse, ele traz influência muito forte para nossa vida, e ainda mais tratando de um eclipse total, que acontece mais próximo dos eixos nodais, que traz um impacto ainda maior, né, como influência aí para esses próximos 6 meses, como geralmente, comumente costuma ser. Bom, eu recomendo que vocês assistam a minha abordagem da lua nova no signo de Escorpião, o eclipse solar em Escorpião, que aconteceu, né, ali no fim do mês, que vai complementar muito das informações que eu trouxe nesse vídeo para vocês. Bom, e o eclipse lunar, né, a Terra, ela tá entre o Sol e a Lua. Então a gente projeta, né, o Sol, ele projeta a sombra da Terra sobre a Lua. A sombra, no momento presente, né, sendo projetado ali no nosso passado, né, que é a energia da Lua. Então, é um momento de obscuridade. A gente fala de mudanças que são referentes ao passado, algumas percepções que a gente tinha, de situações que a gente viveu, de emoções, de apegos, traumas, medos, inseguranças, né? A lua ela tem essa face oculta, ela fala de mistérios, ela fala das sombras. Então, quando a gente tem essa configuração, né? É como se a vida tivesse ali nos propondo uma mudança de percepção e paradigma. A lua cheia, ela geralmente trata de assuntos, como eu coloquei, né, uma combinação, é um momento de colheita, quando uma situação chega no extremo, no limite, né, a gente chega no ápice daquilo que a gente veio desenvolvendo, né, e nesse caso, nesses últimos 6 meses. Então, serve como um grande estímulo para a gente abandonar situações e posturas que não tem mais condições da gente sustentar, de que se a gente mantém nossa vida, não vai nos trazer felicidade. Então, a lua cheia, ela é uma lição de autoconhecimento. Ela é ativa, ela é integradora. Ela nos traz essa consciência, essa plena consciência do que é luz e do que é sombra, né? Apesar de no momento ali a gente tem ela obscurecida, né, pelo eclipse, mas ainda assim é muito poderosa, porque com a força do eclipse é natural, né? Como eu coloquei essas inseguranças, né, sobre o que está sendo revelado. Meu Deus, o que vai ser amanhã ou depois, né? Mas apesar do nosso emocional estar muito aflorado, e passar desse primeiro momento, né, de transbordamento, o ideal é que a gente solte as rédeas e deixe fluir, porque a lua, no signo de touro, ela tá exaltada, ela tá acomodada, né, mas nesse caso aqui, como ela tá junto com o planeta Urano, é como se a nossa segurança afetiva estivesse no nosso exercício da liberdade, em a gente inovar, em aceitar o novo, o que está sendo imposto pra gente. Então pode ser também que para muitos, aqui eu acredito, que essa consciência ela pode surgir de não aceitar, tipo, intolerância total com essa situação que a vida tá me colocando, né? Essa instabilidade. Mas assim, se a gente olhar para o sol, né? Que o sol que é a consciência, o exercício da consciência, né? Com a necessidade, né? Que fica clara da gente se desapegar do controle, de apegos sexuais, financeiros, se voltado para uma relação, por exemplo, né? De situações tóxicas, de coisas que já se desgastaram ali, né? Que acabaram há muito tempo, mas que a gente tá ali só arrastando, né, os fantasmas e acaba gerando muito desgaste emocional. Então, a gente vê também nessa configuração da lua cheia, Mercúrio junto ao Sol, né, num posicionamento que a gente chama de combusto, porque bem pertinho ali, a nossa atividade mental ela fica frenética, né? A gente pode ter clareza, a gente pode saber exatamente da maneira a gente deve agir, né, diante das situações, mas por se tratar de um signo de água, né, o signo de escorpião no caso, o conflito pode ser em se libertar de pensamentos obsessivos, compulsivos, ressentidos, nervosos, sem que a gente consiga sair, de fato, dessa nuvem de confusão, né? Ceres aqui tá muito bem posicionada no signo de Virgem, fazendo bons aspectos com os luminares. Ela faz um sextil com o Sol e um trígono com a Lua, e nos aconselha a gente colocar ordem nos nossos pensamentos, né? A gente fazer essa distinção, né? A separar
o que fica, o que não fica, o joio do trigo, né, dessa colheita que a gente está vislumbrando. Então, é muito importante que a gente se movimente, né, porque Ceres em Virgem é um signo mutável, é um signo que vai colocar em prática, né, fazer aquilo que tem que fazer com dedicação e com esforço, né, colocando a mão na massa. Por quê? Porque Saturno aqui, ele tá fazendo uma quadratura com os luminares, né? Uma quadratura aí que tá se arrastando desde o ano passado, né? E agora ela tá um pouco mais distante, mas ainda influencia, eh, se tratando desse eclipse. E o que que acontece aqui? Não adianta a gente ficar parado, não adianta a gente, sabe, estagnar, resistir às mudanças, criando barreiras. As barreiras aqui elas são mentais, porque a gente pode estar olhando as coisas de uma forma muito pessimista, com dificuldade de confiar nesse processo, e com excesso de crítica e muita cobrança. Essa pressão, ela só causa inflexibilidade, rigidez, amargura, e só contribui para que a gente olhe lá no futuro para trás e se sinta frustrado com as escolhas que a gente poderia ter feito e não fez. Então, se tratando de uma lua no signo de touro, a gente olhando ali para Vênus, né, que é a sua regente, está dispondo, né, dessa lua, e Vênus no signo de escorpião, ela está fazendo um trígono com a Lilith em câncer e com Netuno em peixes, ou seja, né, um grande trígono que é como se o momento pedisse para a gente olhar para as nossas carências, para as nossas frustrações, para as nossas vulnerabilidades e melindres, sim, porque é importante que a gente aceite aquilo que a gente está sentindo, porque a transformação ela só vem dessa percepção, desse sentir diante das nossas relações. Para a gente poder transcender, perdoar e se permitir sonhar e criar novas situações na vida. Certamente, né? Continuar amando sobre todas as coisas. Trabalhar o auto-perdão, a auto-aceitação, né? Aceitar essas fragilidades e se empoderar com tudo isso. Marte, ele é um planeta das ações, né? Das atitudes, ações, né? O guerreiro. Só que ele está retrógrado, que pode trazer, sim, uma certa dificuldade para a gente agir. O sentimento pode ser de limitação, de impotência. No entanto, é importante que a gente faça um planejamento antes de qualquer coisa, para a gente não agir no calor das emoções. É preciso que a gente possa exercite a nossa paciência para que a gente saiba lidar com esse sentimento interno, né, essa força introvertida do Marte retrógrado. E com certeza é uma oportunidade para a gente reavaliar e rever também as nossas ações e impulsos. Bom, eu aconselho a todos a olharem no mapa natal de vocês, onde caem os graus de 11 a 21 do signo de Touro, Escorpião, Leão e Aquário, que são os signos fixos. Sol, Lua, Ascendente e meio do céu sentirão certamente maiores influências, né, desse eclipse. Bom, e como de costume, gente, eu tirei um arcano do tarô para nos dar um direcionamento, né, um aconselhamento para essas próximas 2 semanas referentes à finalização do ciclo de Escorpião. E o arcano que saiu foi esse. O 6 de espadas, que deixa claro esse período de transição. Esse arcano, ele mostra ali a gente saindo da turbulência e olhando com esperança para as águas mais calmas logo à frente. Traz a movimentação, a aceitação, onde a gente se desprende de um passado que foi vivido, né, carregando essas espadas como aprendizado. É um período delicado, sim. É um período que, sobretudo, pede para a gente superar essas frustrações, né? Que elas, na verdade, estão na nossa mente, por situações que a gente acreditou, insistiu. Veja esse momento como um momento bastante propício para a gente alargar os nossos horizontes, né? Para novas descobertas, porque o erro é não colocar tudo isso em prática. É saber que nesse movimento que a gente vai encontrar a paz que a gente precisa e busca. Se abrir aqui para as novas possibilidades é extremamente importante. Então confie no processo. Confie no que a vida está te preparando. Logo à frente tem alegria, tem felicidade. E muitas vezes a gente sofre, não é por culpa nossa, por culpa do destino ou coisa assim, não. É porque a gente não conseguiu esperar o momento certo de agir, né? É tudo um reflexo de atitudes mal pensadas, imaturas. Então, busque a sua paz. E aqui também pede para que a gente respeite o desejo, a opinião e a forma de ser e pensar das pessoas. Todo mundo é diferente. Então, respeite o outro pensa diferente de você, ok. Então, se é importante para você alguém que pense igual a você, então procure pessoas que tenham afinidades, não tente mudar a outra pessoa. Aqui é muito importante essa consciência. E quando a gente entende isso, né, desse respeito, dessa aceitação, então definitivamente a gente encontra um alento para nossa alma, né, a paz que a gente precisa. E aí, pessoal, fez sentido para vocês? O que vocês estão sentindo dessa lua cheia? Me contem aqui nos comentários. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para perguntar. Terei o maior prazer em respondê-los. E é isso, eu desejo a todos um excelente eclipse lunar. E até um próximo vídeo.